Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora dar sequência nas nossas aulas sobre conjuntos. Nessa aula de número 2, nós vamos falar sobre igualdade de conjuntos, subconjuntos e conjunto das partes. Igualdade de conjuntos. Nós temos dois conjuntos na tela. O conjunto A, formado pelos elementos A, B e C, e o conjunto B, formado pelos elementos A, B e C. Qual é a condição necessária para que a gente possa afirmar que um conjunto é igual ao outro? Bom, nós podemos falar que dois conjuntos são iguais se todo elemento do nosso conjunto 1 pertencer ao nosso conjunto 2 e se todo elemento do nosso conjunto 2 pertencer ao conjunto 1. No nosso exemplo da tela, nós podemos notar que todo elemento do conjunto A é elemento do conjunto B e que todo elemento do conjunto B é elemento do conjunto A. Então, a gente pode dizer que os dois conjuntos são iguais, ok? Em notação matemática, nós escrevemos dessa maneira. O conjunto A é igual ao conjunto B, C e somente C, para qualquer x que eu tiver, x pertencer a A, C e somente C, x pertencer a B. Tá bom? Dois conjuntos são iguais se todo elemento de um conjunto pertence ao outro e se todo elemento do outro conjunto pertencer ao meu primeiro conjunto. E aqui um ponto importante. A ordem dos elementos não importa. A ordem dos elementos não altera o conteúdo dos nossos conjuntos. Esse conjunto aqui, formado por esses três elementos, é exatamente igual a esse conjunto aqui, que é exatamente igual a esse conjunto aqui. A ordem não interfere no conteúdo dos conjuntos. Vamos dar sequência então, o nosso próximo assunto é subconjuntos. Vamos considerar dois conjuntos. O conjunto A, formado por esses 5 elementos, e o conjunto B, formado por esses 3 elementos. Se todo elemento do conjunto B é também elemento do conjunto A, então B é um subconjunto de A. Vamos voltar ao nosso exemplo. Nós vemos que o conjunto B possui 3 elementos, A, B e C. E o conjunto A possui também esses elementos. Percebam, A, B e C. Ou seja, o conjunto B é subconjunto de A. Notem que o conjunto A tem outros elementos e não tem nenhum problema. O que nós estamos dizendo é que o conjunto B é subconjunto de A, mesmo A tendo outros elementos, ok? E vocês devem lembrar que na nossa aula anterior nós falamos sobre a relação de pertinência, que era expressa pelo E ou o E cortado, e que a gente usava essa relação para expressar o vínculo entre um elemento e um conjunto. Quando a gente quer expressar o vínculo entre dois conjuntos, nós recorremos à relação de inclusão, que é representada por C ou C cortado. C no caso positivo e C cortado para o caso negativo, ok? E é muito semelhante com o que nós vimos na relação de pertinência. Então, vamos ao primeiro exemplo. Nós temos um conjunto escrito à esquerda, um conjunto escrito à direita, e no meio nós temos um símbolo que indica a relação de inclusão. Ou seja, o conjunto B ele é subconjunto de A, ou seja, todos os elementos de B estão também no conjunto A. E um exemplo negativo, C não é subconjunto de A. Eu tenho à esquerda um conjunto, à direita outro conjunto e no meio um símbolo que expressa a relação de inclusão, nesse caso, negativo. Importante, algumas vezes em questões, ao invés de se dizer subconjunto, se diz contido. Por exemplo, o conjunto B está contido no conjunto A. Ou o conjunto C não está contido no conjunto A. Isso é a mesma coisa. Dizer que algo está contido e dizer que algo é subconjunto é exatamente a mesma coisa. Em notação matemática, nós escrevemos da seguinte maneira. A é subconjunto de B, C e somente C, para qualquer x que eu tiver, x pertencer a A implica x pertencer a B. Ok? E se nós voltarmos a falar de igualdade de conjuntos, nós podemos mudar essa regra que, ao invés de falar que dois conjuntos são iguais se todo elemento do C1 pertencer ao C2 e se todo elemento do C2 pertencer ao C1, isso acaba dando a mesma coisa se nós dissermos que A é subconjunto de B e B é subconjunto de A.
Notem que é verdade, a gente pode falar que A é subconjunto de B, pois todos os elementos de A estão presentes no conjunto de B. E nós também podemos falar que B é subconjunto de A, pois todos os elementos de B estão no conjunto A. Então, a relação de igualdade dos conjuntos pode ser expressa dessa maneira aqui, indicando a relação de inclusão, ou dessa maneira aqui, que foi o primeiro modo que nós comentamos nessa aula. Atenção, pessoal, isso aqui é extremamente importante. 4 pontos aqui para a gente ficar sempre esperto. O símbolo E, ou E cortado, ele é usado para estabelecer a relação de pertinência. E esse E o E cortado, ele indica a relação entre um conjunto e um elemento. Lembrem-se que um conjunto pode ser elemento de outro conjunto, ok? O símbolo C e C cortado, ele é utilizado para estabelecer a relação de inclusão entre dois conjuntos, ok? Então, E cortado é entre um conjunto e um elemento, e C cortado entre dois conjuntos. E aqui 2 pontos finais que a gente precisa se atentar. Qualquer conjunto que eu tenha, vou chamar de conjunto A, eu posso afirmar que o conjunto vazio está contido nesse conjunto A, e eu posso falar também que o próprio conjunto A é um subconjunto do meu conjunto A. Ok? Então, para qualquer que seja o meu conjunto, essas 2 afirmações são verdadeiras. O conjunto vazio é subconjunto desse conjunto A, e o próprio conjunto A também é subconjunto desse conjunto A. Lembrem-se disso. E para a gente acabar essa aula, nós temos um terceiro conceito chamado de conjunto das partes. Vamos considerar, então, um conjunto A finito, ou seja, ele tem um número finito de elementos. Com esse conjunto A, a gente pode construir um novo conjunto que é formado por todos os subconjuntos possíveis desse conjunto A. Esse conjunto dos subconjuntos recebe o nome de conjunto das partes ou conjunto dos subconjuntos, e ele é escrito por P, entre parênteses, o meu conjunto. Ok? A gente vai ver um exemplo, vai ficar mais claro. Não se desesperem. E sempre que a gente tem um conjunto com N elementos, eu tenho 2 elevado a N elementos no meu conjunto das partes. Vamos para os exemplos. Primeiro, nesse exemplo 2. Considere, então, que eu tenho um conjunto X que possui 2 elementos, 10 e 11. Eu já sei que o conjunto das partes do conjunto X vai ter 4 elementos, porque X tem 2 elementos, então o conjunto das partes vai ter 2 elevado a N, nesse caso 2 elevado a 2 elementos. E quais são esses 4 elementos? Como nós vimos no slide anterior, o conjunto vazio e o próprio conjunto são subconjuntos de um conjunto considerado. Então eu já tenho que o conjunto vazio e o próprio conjunto X são subconjuntos do conjunto X. E depois eu tenho os elementos separadamente. Então eu tenho o conjunto vazio, o conjunto formado pelo elemento 10, conjunto formado pelo elemento 11 e o próprio conjunto X. Esse é o conjunto das partes ou conjunto dos subconjuntos de X. Ok? Então todas as possibilidades de subconjuntos para o conjunto X formado por 10 e 11 são esses 4. Vamos agora para o exemplo número 1. Considere o conjunto A formado por 3 elementos, 2, 4 e 6. Se eu quiser construir todos os subconjuntos possíveis, basta eu construir o conjunto das partes de A. Quantos elementos tem? Bom, A tem 3 elementos, então o conjunto das partes terá 2 elevado a 3 elementos, logo 8 elementos. Quais são esses subconjuntos? Como nós vimos anteriormente, o conjunto vazio é sempre um subconjunto e o próprio conjunto também é sempre um subconjunto. Depois é só eu fazer todas as combinações possíveis entre os 3 elementos, ou seja, o 2 sozinho, 4 sozinho, 6 sozinho, o 2 com o 4, o 2 com o 6, o 4 com o 6. Pronto. Quais são todos os subconjuntos do conjunto A? São esses 8 subconjuntos aqui. Em notação matemática, nós escrevemos da seguinte maneira. O conjunto das partes de A é igual a X, tal que X é um subconjunto de A. Isso aqui é verdade. Notem que todos esses conjuntos aqui são subconjuntos de A. Todos esses conjuntos aqui são subconjuntos de X. Ou
X pertence ao conjunto das partes de A se e somente se X estiver contido em A. Tá bom? Pessoal, com essa aula nós encerramos a parte de noções básicas de conjuntos. Na próxima aula, a aula de número 3, nós vamos resolver alguns exercícios. Se vocês ficaram com dúvidas, voltem no vídeo. E se não tem dúvidas, bora praticar.